Bom, então vamos começar aqui. Vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Brenda, sou psicóloga e eu ensino mães como elas podem ajudar seus filhos adolescentes a vencerem a ansiedade. Então hoje o nosso tema da live é os 3 Cs da comunicação entre mães e filhos adolescentes. E por que nós começamos aqui essa série de lives que nós teremos daqui para frente com esse tema? A comunicação é um ponto essencial, é o ponto de partida para que depois você possa ajudar o seu filho adolescente a vencer a ansiedade. É muito difícil ajudar em qualquer questão de um adolescente se você não se comunica bem com ele. Então, por isso, começar por esse ponto, ok? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre esses 3 Cs, vou dar algumas orientações baseadas na psicologia, vou trazer um pouquinho de exemplos que eu escutei no consultório muitas vezes. Essa questão da comunicação, ela chega muito frequentemente no consultório. As mães, me dizem com frequência, eu não consigo conversar, eu não consigo ter um diálogo bom com o meu filho. Ou então, quando conseguem ter esse diálogo com o filho adolescente, muitas vezes não conseguem falar sobre emoções, a ansiedade, por exemplo. E se não falam sobre isso, não conseguem orientá-los. Então, por isso, essa importância tão grande de estarmos atentos à comunicação entre mães e filhos, ok? Gente, tem uma pesquisa de 2002 que mostrou que a mãe é a pessoa da família que o filho adolescente mais busca para conversar, mais busca para ser orientado. Então, assim, mais do que irmão mais velho, mais do que pais, são as mães as mais buscadas para ter uma conversa, para ter um diálogo. Então, aí a importância de vocês se prepararem para essas conversas e, a partir delas, conseguirem orientar os seus filhos, ok? Então, gente, vamos lá. Eu tô aqui com alguns pontos do meu lado para poder guiar, para eu não esquecer de falar nada para vocês, ok? Então, de vez em quando eu vou olhar aqui para os meus pontos, para a gente abordar o máximo de informações possíveis. É preciso entender que quando a sua comunicação com o seu filho adolescente não está boa, ela não está sendo efetiva, todas as orientações que você for dar para eles são vistas como sermões ou como palestras, sabe? Aquele tipo de conversa em que um fala e o outro tá ali super passivo, só escutando, mas muitas vezes com a cabeça em outro lugar. Então, se a comunicação ela não tá boa, ela não tá sendo efetiva, essa conversa de vocês, a sua orientação vai parecer um sermão ou vai parecer uma palestra. E aí é muito difícil que isso consiga produzir o efeito que você realmente quer produzir no seu filho, ok? Então, eu falei para vocês que hoje a gente vai falar sobre os 3 Cs, mas não disse quais são, né? Eles são conexão, confiança e convergência. Eu vou explicar cada um deles e dar exemplos na prática, como é que você pode aí na sua casa implementar, estabelecer esses 3 Cs, ok? Vamos para o primeiro, então, o C da confiança. O C da conexão, desculpa, o primeiro é conexão, a confiança a gente vai falar, é o próximo. Mas o C da conexão. É muito importante que o seu filho ele esteja conectado com você para que ele possa te escutar, para que ele possa levar em consideração as suas orientações. Vamos lá. A mãe, ela tem uma linguagem própria, né? Nós mães falamos a partir de uma linguagem própria que tem a ver com a nossa idade, com a nossa experiência, né? Com as nossas relações, com as pessoas com quem a gente se relaciona. E o adolescente, ele tem a sua própria linguagem, que também tem a ver com a idade dele, com as relações dele, com as experiências dele. Agora, se vocês se comunicarem a partir dessas linguagens tão diferentes, isso não vai gerar conexão. Vocês não estarão conectados. Então, quando você for falar com seu filho, fale da forma mais clara possível.
Evite jargões, evite gírias, expressões que estejam muito fora da realidade dele. Seu filho precisa te compreender e ele precisa perceber que você também o compreende. Que você compreende não só o que ele fala, mas você percebe as emoções que estão por trás daquilo que ele está falando, daquilo que ele está comunicando. Então fale da forma mais clara possível com seu filho para que ele possa te compreender e escute. Escute sempre quando seu filho quiser falar e escute de forma atenta, ok? Mas vamos lá. Brenda, como é que eu vou mostrar para o meu filho que eu estou percebendo a emoção por trás daquilo que ele está me dizendo, né? Que eu estou escutando atentamente, que eu estou percebendo aquela emoção que vem junto. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que seu filho chegue em casa contando que o melhor amigo dele vai se mudar, vai sair da cidade, vai morar em outra cidade, né? O que você poderia dizer para ele para expressar que você leva em consideração as emoções por trás daquilo que ele está te dizendo? Você pode dizer, por exemplo, ele está lá te contando que o amigo vai se mudar e aí você faz um comentário. Nossa, filho, eu imagino que isso esteja te deixando bem chateado, não é? Bom, o mais provável é que com essa situação seu filho esteja triste, esteja chateado e ele precisa perceber que você escutou o que ele disse e que você entende que isso que está acontecendo gera nele essa emoção. Então, comunique isso para ele. Estou percebendo, eu imagino que isso esteja te deixando bem chateado, não é? Então, essas são formas de criar conexão, mostrar para o seu filho que você entende e leva em consideração aquilo que ele está te contando. Uma coisa sobre a comunicação, né, que eu falei para vocês, evitarem jargões, evitarem gírias que estejam muito distantes da realidade do filho de vocês, é que vocês também não precisam usar as mesmas gírias que o seu filho adolescente usa. Você não precisa falar da mesma forma que o seu filho fala. Não é necessário fazer isso para criar conexão, ok? É importante lembrar que você é a mãe dele. Você não é mais uma das amigas dele. Claro que é super recomendado que você seja uma mãe parceira, uma mãe amiga, mas acima de tudo, uma mãe. Há amigos que falam o mesmo linguajar, que ele vai conseguir falar as gírias tranquilamente, ele já tem, são outros. Mas você é a mãe, então você não precisa se preocupar em falar as mesmas gírias que ele fala, ok? Mas fale de uma forma que seu filho compreenda o que você está falando. E sempre escute o seu filho quando ele quiser contar. Vou dar uma olhadinha aqui nos meus pontos. Ok, vamos lá. Quanto mais o seu filho se expressar e perceber que você está atento, que você está conectado às emoções dele, mais ele vai querer conversar com você, mais ele vai querer te contar as coisas, né? Quem quer falar com aquela pessoa que não dá atenção, com aquela pessoa que você está contando uma coisa e a pessoa está fazendo outra totalmente diferente? Você sente que o que você está falando não é tão importante. Então, quanto mais você escuta o seu filho, quanto mais valor você dá para aquilo que ele está te contando, maior é a chance que ele passe a te contar mais coisas, inclusive coisas que têm a ver com as emoções deles. E a ansiedade é uma delas, ok? Uma reclamação que eu escuto muito no consultório, vinda dos adolescentes, é aquela clássica, né? Ah, mas quando eu quero falar, minha mãe não escuta, ou minha mãe não me dá atenção. Tem até aquele clássico, né? Ah, eu cheguei para contar alguma coisa, já escutei, por exemplo. Ah, eu cheguei na sala para contar sobre um filme que eu tinha assistido e a minha mãe só ficou assim, legal, e olhando pro celular, sem me dar a atenção que eu queria naquele momento. Então, assim, eu preciso te fazer esse alerta. É muito importante que você esteja atenta ao que seu filho quer te contar. Por mais bobo que você ache que é aquilo, para ele não é, porque ele está falando sobre aquilo. Então, é muito importante destinar aquela atenção. É óbvio que eu sei que a vida é corrida, né? Às vezes a gente está resolvendo uma coisa e não pode parar e dar a atenção que a gente gostaria exatamente no momento que ele quer falar. Mas quando isso acontecer, comunique para ele. Vamos supor, seu filho chegou para contar alguma coisa para você e você não pode dar a atenção que você gostaria naquele momento. Você está fazendo alguma coisa muito importante que não pode deixar para depois, não pode parar de fazer. Você vira para ele e fala:
meu filho, eu gostaria muito de te ouvir agora, mas eu tô fazendo aqui uma coisa que não pode ser adiada, eu tenho que fazer isso agora. Assim que eu acabar, daqui a 15 minutos, eu vou lá no seu quarto pra gente conversar, tá bom? Então você faz o combinado com ele e você cumpre. Assim que você acabar, assim que der aquele tempo que você combinou com ele, você vai lá no quarto dele ou onde ele estiver e fala: pronto, meu filho, já acabei, desculpa, naquela hora eu realmente não podia te escutar, mas agora pode falar, eu estou aqui. Então, que você está demonstrando para ele que você está interessada, que você está atenta, e isso aumenta muito a conexão entre vocês. Se aumenta a conexão, melhora a comunicação, ok? Então, vamos lá. E muitas mães me perguntam, né? E como é que fica a parte do meu filho nessa boa comunicação? O que ele vai fazer para gerar conexão? É só da minha parte? Só eu tenho que me esforçar? Gente, é preciso entender que se o seu filho percebe que você está escutando com atenção, que você está interessada, que você está levando em consideração as emoções dele, isso está servindo de modelo para ele. Você está servindo de um modelo de como estabelecer uma boa conexão. E o seu filho, o meu filho, qualquer filho do mundo, aprende muito por modelos. Então, à medida que você vai estabelecendo essa comunicação mais efetiva, o seu filho vai modelando aquela atitude e aos poucos ele também vai se comunicar com você de uma forma que vai gerar mais conexão. Então, a atitude parte da gente, ok? E aí o nosso filho, observando aquilo, ele passa a agir de uma forma que se aproxima muito. Porque é assim que as crianças, os adolescentes aprendem, ok? Uma outra coisa sobre a conexão, sobre o ser da conexão. Para gerar a conexão, você precisa estar disposta. O que significa isso? Você precisa se interessar, compreender os interesses do seu filho. Tem que se atualizar um pouquinho, pelo menos, nas séries que ele gosta, nos filmes, quais são as bandas que seu filho gosta de ouvir. Então, assim, ter uma noção do que interessa ao seu filho, do mundo dele. Não que você vai assistir as mesmas séries que seu filho gosta de assistir os mesmos filmes, ouvir as mesmas músicas. Não, isso não teria muito sentido. A não ser que você goste das mesmas coisas, não tem problema. Mas, pelo menos se atualizar, para você ter o que falar, sabe? Para demonstrar que você está atenta ao que interessa ao seu filho. Então, de vez em quando, na comunicação de vocês, você vai trazer um elemento desse que é do interesse dele e ele vai perceber um cuidado, uma conexão entre vocês dois. Então, vamos supor, você sabe que seu filho gosta de um tipo de série. Você está atenta a ele, sabe qual é o tipo de série. Aí você estava lá no Netflix escolhendo uma série para você e viu alguma que parece com aquela, né, que seu filho gosta. Já é muito interessante em outro momento você falar com ele: ah, filho, tem série tal no Netflix, parece muito com aquela que você gosta, com aquela que você estava assistindo. Isso demonstra que você ficou atenta, que você se preocupou em falar alguma coisa que ele vai gostar. E não só aquela coisa, bobagem isso aí que você está assistindo. Então, dessa forma, você cria mais conexão com seu filho. Então, tem que estar disposta, gente. Para criar uma boa comunicação, é importante realmente entender o mundo, entender os interesses do seu filho, ok? Então, essa foi uma passada pelo C da conexão. E eu vou beber uma água porque preciso. Vamos lá. Agora a gente vai para o segundo C, que é o C da confiança. Se você quer que seu filho converse mais com você, te conte mais coisas, escute as suas orientações, você precisa estabelecer uma boa confiança entre vocês. Pensa comigo. Quando você quer falar sobre algum problema, quando você quer uma orientação, alguma opinião sobre alguma situação que você está vivendo, com quem você quer falar? Com alguém que você confie, certo? Você pode gostar de muita gente, você pode considerar muita gente, mas quando você quer falar sobre algo importante e você quer uma opinião sobre aquilo, você vai procurar alguém que você confie. E com o seu filho adolescente não é diferente. Ele vai procurar quem ele confia na hora de falar sobre as emoções dele, ok? Então, a comunicação de vocês tem que gerar essa confiança, tá? E aí, o que eu recomendo para vocês nesse âmbito?
Gente, por mais bobo que pareça o que o seu filho vai te contar, evita passar isso para vários outros membros da família. Daqui a pouco a avó tá sabendo, o primo tá sabendo, a tia tá sabendo. Isso não é legal. Claro que tem coisas que são muito importantes de serem compartilhadas entre o pai e a mãe, porque tem decisões que vocês têm que tomar em conjunto, né? É importante que vocês tenham coerência na hora de orientar o filho de vocês. Mas se você sai espalhando aquilo que seu filho te disse pra tia, pra avó, pra prima, daqui a pouco ele tá encontrando o primo da prima que tá falando sobre aquilo que ele te contou, isso quebra a confiança, isso vai dando uma instabilidade para a confiança de vocês. Porque aquela coisa boba nem pode incomodar, pode ser que nem incomode ele. Mas quando ele tiver alguma coisa importante para contar, né? Quando ele tiver alguma coisa que talvez esteja incomodando ou gerando vergonha, que é muito comum em adolescentes ansiosos, ele vai querer contar para alguém que mantenha o segredo dele. Ele vai querer contar para alguém que não julgue e não passe a informação para outras pessoas que poderiam julgá-lo. Então, se você passa, né, espalha na família as informações de algo bobo que ele te contou, é muito provável que ele não se sinta seguro de compartilhar com você algo mais relevante, que tem a ver com as emoções dele, que às vezes gera uma vergonha, uma insegurança nele. Então, é muito importante estar atento a isso para gerar o C da confiança, ok? Vou dar uma olhada aqui nos meus pontos. Outra coisa super importante. Para gerar confiança, quando você estiver falando com o seu filho, use uma linguagem acolhedora. Uma linguagem que valide os sentimentos do seu filho. Seja acolhedora em qualquer situação. Muitas vezes as mães me perguntam, mas se eu for acolhedora demais, eu não vou estar passando a mão na cabeça dele? Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser acolhedora na comunicação com seu filho não significa passar a mão na cabeça dele. Eu vou te dar um exemplo para que você possa perceber como uma coisa não está atrelada à outra. Vamos supor que seu filho está irritado, está com raiva e ele começa a gritar em casa. E esse não é um comportamento que você gostaria que ele tivesse. Você não gostaria que ele saísse gritando pela casa, falando alto. Como você poderia ser acolhedora, mas ao mesmo tempo corrigir, redirecionar aquele comportamento que o seu filho teve de gritar? Você poderia, por exemplo, dizer para ele: filho, eu entendo que você está muito irritado. Eu estou vendo isso. Mas eu tenho certeza que você pode extravasar essa irritação de uma outra forma, que não seja gritando. Você não fala isso gritando, tá? Você fala isso numa linguagem calma, mas bem assertiva, bem direcionada. Então, você comunica dessa forma, que você entende a emoção dele, ele se sente compreendido em qualquer situação, ok? Então, eu entendo, eu estou vendo a sua irritação, você pode extravasar essa irritação, mas esse não é o melhor comportamento para fazer isso. Então, gente, assim, você não está deixando de mostrar para o seu filho que aquele comportamento é inadequado, mas você está fazendo isso de uma forma acolhedora, de forma a validar o sentimento dele. Você está compreendendo o que seu filho está passando, mas ao mesmo tempo você está mostrando para ele, olha, isso não está legal. Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem melhor a linguagem acolhedora sem ser passando a mão na cabeça, né? Como alguns pais têm medo. Vamos supor que seu filho precise fazer uma tarefa da escola, ou então arrumar o quarto dele, ele precisa realizar uma tarefa. Ele está enrolando, empurrando com a barriga, obviamente entediado com aquela situação. O que você poderia falar para ele para ser acolhedora e ao mesmo tempo mostrar que ele tem que fazer? Você poderia usar alguma coisa do tipo: filho, eu tô vendo que isso tá bem entediante pra você, né? Tá parecendo que isso tá bem entediante. Tem alguma forma, você pensa em alguma forma de tornar isso mais interessante, já que você precisa fazer? Então, assim, você tá comunicando pra ele que não tem como fugir, ele precisa fazer aquilo. Seja a tarefa da escola, seja arrumar o quarto dele, o que quer que ele tenha que fazer naquele momento, né? Mas você também está dizendo que você entende que está entediante e que você está ali para ajudá-lo, para compreender e para auxiliar. Então você abre a possibilidade, né? Existe alguma coisa, uma outra forma que você pensa que dá para fazer isso para tornar mais interessante? Com
Com isso, gente, o seu filho passa a confiar que mesmo quando você precisa orientá-lo, redirecionar, você precisa mostrar alguma coisa para ele que ele não está afim de fazer, ainda assim você vai entender as emoções dele. Ainda assim você vai buscar ajudá-lo. Isso é muito importante, porque nem sempre que o seu filho vai te contar é algo que vai te agradar. E ele sabe disso, o adolescente sabe disso. Mas ele precisa ter a noção de que mesmo que aquilo não vá te agradar, você vai ser capaz de compreender a emoção dele e ajudá-lo, ok? Mesmo que você precise mostrar que aquele comportamento, ele não é um comportamento adequado, não é um comportamento desejado na família de vocês, tá? Vamos lá. Então, assim... independente do que o seu filho falar para você, busque mostrar que você compreende a emoção por trás daquilo, porque isso vai dar essa sensação de ser compreendido e a gente quer conversar com alguém que compreende a gente. Pensa só naquela amiga que às vezes é uma amiga muito distante, uma amiga que você não vê há muito tempo, mas que você sente que ela está conectada, que é uma pessoa da sua confiança, que é uma pessoa que te entende, e vez ou outra você busca aquela amiga ou pensa naquela amiga. Então, assim, a ideia é que seu filho pense em você quando ele quiser conversar com alguém que compreenda as emoções dele, ok? Vamos lá. O terceiro C, agora a gente vai para o terceiro C, que é o C da convergência. E o que significa e como é que você pode estabelecer essa convergência aí na relação com seu filho? Vocês precisam, a comunicação de vocês precisa estar convergindo para o mesmo ponto, tá? Claro, a idade, né, de vocês, a experiência, vai fazer com que vocês olhem para esse ponto de perspectivas diferentes. Mas ainda que vocês tenham perspectivas diferentes, vocês precisam estar focados no mesmo ponto para que a comunicação de vocês gere convergência. Tá, Brenda, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou direcionar nossa comunicação para o mesmo ponto se muitas vezes a gente tem perspectivas diferentes? Vou dar exemplo que eu acho que ajuda melhor a entender, né? Vamos supor que o seu filho ele está indo mal na escola, ele tirou notas ruins e ele precisa melhorar aquelas notas. O ponto de convergência de vocês precisa ser a resolução daquele problema, precisa ser a melhora das notas, né? Formas de resolver aquele problema e você precisa estar do lado dele para que ele consiga isso, ok? Então, como é que você poderia começar direcionando para que vocês estivessem olhando para o mesmo ponto, né? A resolução desse problema. Você poderia perguntar para o seu filho: ok, filho, as notas são essas. E agora, você tem ideia do que a gente pode fazer para melhorar essa situação ou para resolver essa situação? Escute seu filho, deixe que ele fale, ok? Outra coisa, quando você for escutar seu filho de maneira a gerar essa convergência no diálogo de vocês, tenha atenção, se preocupe em não ficar julgando, não ficar criticando. Porque a partir do momento que seu filho perceber crítica e julgamento no seu diálogo, ele vai parar de focar na resolução de problemas e ele vai focar em como se defender daquela acusação. Então, se você está julgando, se você está criticando, você já perdeu o C da convergência, porque o seu filho vai estar focado em outra coisa a partir desse momento, que é em se defender, o que é um mecanismo nosso, tá? Quando a gente é acusado, a gente se preocupa em se defender e não tanto na informação que está sendo passada naquela comunicação, ok? Então, vamos lá. Vamos supor que você pense que as notas do seu filho estão baixas porque ele está tendo muita preguiça, ok? Então, pelo amor de Deus, não diga para o seu filho: suas notas estão assim porque você está muito preguiçoso. Isso não gera uma boa comunicação, isso não gera convergência, ele vai se sentir julgado, ele vai se sentir criticado. Então, essa não é a melhor maneira de dizer isso. Mas vamos supor que você precise direcioná-lo, que você realmente ache que a preguiça está prejudicando o seu filho e por isso ele está com aquelas notas baixas. Você poderia perguntar para ele: filho, tem algo que você ainda não está fazendo? Tem alguma coisa que você não está fazendo e que você poderia fazer para melhorar essa situação?
Claro, você vai adaptar essa pergunta aí para o jeitinho de vocês, para a personalidade do seu filho, para a sua personalidade, mas a ideia é propor, né? Abrir a questão. Tem alguma coisa que você não está fazendo, mas que você poderia fazer para melhorar as suas notas, para melhorar essa situação? E aí encerre a pergunta e deixe seu filho falar. Cuidado para não perguntar e responder ao mesmo tempo. E aí você dá a oportunidade para ele falar. Aí, digamos que ele disse, não sei, ou então não tem nada, já estou fazendo tudo que eu posso. Aí você pode sugerir. Tá, então vamos pensar juntos. Será que se você estudar 1 horinha mais por dia, ou então, será que se você deixar o celular aqui na sala enquanto estiver estudando, talvez isso ajude a resolver esse problema? Você está propondo, você não está apontando, mas o seu filho adolescente, ele é esperto. Ele está entendendo que você percebe que o celular é uma possível fonte de distração na hora do estudo, que ele está estudando pouco, mas ele percebe também que apesar de você ter essa visão, né, você está buscando compreendê-lo, você não está usando uma linguagem que julga, que critica. Então, isso já é muito positivo, é uma forma de você falar, de você até expressar, né, que você acha que alguma coisa ali no que ele está fazendo com que ele não tire boas notas, mas sem usar uma linguagem que julga, uma linguagem que critica o seu filho, ok? E aí, uma outra coisa, nesse momento, se disponibilize para o seu filho, pergunte para ele, tem alguma coisa que você acha que eu poderia fazer para ajudar a melhorar essa situação? Então, você já perguntou o que ele poderia fazer. Se ele não identificou, você sugeriu, né? Colocou algumas coisas que você pensa, mas perguntando o que ele acha. E depois você se disponibiliza. Você pergunta se tem algo que ele pensa que você poderia fazer para ajudar naquela situação. E aí vocês se mantêm olhando para o mesmo ponto. Vocês estão usando o C da convergência o tempo inteiro. Vocês não estão em dois polos. Do acusador, que está dizendo, essa nota está assim por causa disso, daquilo. E do acusado, que está preocupado só em se defender. E muitas vezes o contra-ataque é uma forma que o adolescente usa para tentar se defender, né? Então, fazendo dessa forma, né, como esse exemplo que eu dei, você está preocupado em ficar convergindo para o mesmo ponto que o seu filho, a resolução daquele problema ou a melhoria daquele problema. Para finalizar, nessa situação, né, exemplo das notas, o que você poderia dizer mais para o seu filho? Vamos escrever aqui num papel todas as ideias que a gente tiver de coisas que poderiam ajudar a melhorar ou resolver essa situação das notas? Vamos aqui juntos? Então, assim, juntos, tá? Estamos no mesmo ponto. Podemos ter perspectivas diferentes sobre isso, mas estamos olhando para o mesmo ponto. Estamos concentrando esforços na mesma questão ali, que é resolver ou melhorar aquele problema das notas, ok? Deixa eu dar uma olhada mais um pouquinho aqui para poder ver se eu falei tudo sobre isso. Ok. Então, a questão é essa. Mantenha-se focada no mesmo ponto que o seu filho. Não use uma linguagem que acuse ou que critique, porque isso vai gerar nele naturalmente o impulso de tentar se defender. E compreenda, gente, que a convergência aproxima muito. Aproxima demais mãe e filho. Você mostrar para o seu filho que vocês estão olhando, vocês estão caminhando na mesma direção, isso gera muita proximidade entre vocês e vai facilitar muito quando você tentar ajudá-lo, seja em relação à ansiedade ou qualquer outro problema, tá? Não só a ajudá-lo, mas como fazer com que ele leve mais em consideração, valorize mais as suas orientações. Porque para e pensa, você se esforça para manter uma conexão, você dialoga com seu filho de uma forma que estabelece confiança, você se preocupa estar olhando para o mesmo ponto que ele, você se preocupa com a convergência no diálogo de vocês. Então, assim, com certeza o seu adolescente, ele vai sentir isso. E naturalmente, ele vai compreender que você quer o bem. Claro, todas nós mães queremos o bem, mas ele vai perceber que você está se esforçando, mais do que querer, que você está se esforçando para ter uma boa relação com ele, e aí ele tende a valorizar mais as suas orientações, ok? Então, assim, essa foi uma passada pelos 6 da comunicação, os 3 Cs, ok? Conexão, confiança e convergência, para quem não estava aqui
desde o início. O tema da comunicação entre mães e filhos adolescentes é muito extenso. Hoje eu trouxe essa questão dos 3 Cs, então assim, que é algo que a gente não está acostumado a ouvir falar, que não é algo que a gente está muito acostumado a pensar, então é muita informação para processar. Vou fazer outros vídeos sobre comunicação, mas agora eu vou responder aqui as perguntas que eu vi subindo durante a live. E depois de responder essas perguntas, vocês podem também, essa live vai ficar salva, tá? Eu vou deixar ela salva. E você pode fazer perguntas nos comentários do vídeo que eu vou deixar salvo, porque aí eu vou respondendo aos poucos, ok? Então, vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e vou respondendo. Vamos lá. E se forem os filhos que usam muitas gírias? Gente, quando seu filho está usando muita gíria e você não está compreendendo, pergunte. Não imagine o que ele está querendo dizer e responda da forma que você imaginou. Porque aí ele vai pressupor que você não está preocupada em compreendê-lo. Ou então ele vai entender que vocês realmente falam línguas muito diferentes. Porque não é possível. Ele está falando uma coisa e você está respondendo outra. Então não entendeu? Pergunte. Use seu senso de humor, inclusive, nesse momento, para deixar essa pergunta mais leve. Então fale para ele: meu filho, o que quer dizer isso? O que é crush? Eu não sei o que é crush. Traduz aí para mim. Então, assim, usa seu senso de humor para fazer a pergunta, busca compreender. E se tem aquela gíria que seu filho já usa muito e que até hoje você não compreendeu o que quer dizer, coloca no Google. Coloca no Google para a próxima vez que ele falar aquilo, você já entender a mensagem que ele está passando. Não é para você falar a mesma coisa, ok? Se você não quer usar aquela gíria, você não precisa de jeito nenhum. Mas é para você entender exatamente a informação que ele está te passando. Até porque para você compreender as emoções que estão por trás daquela informação, você precisa ter uma compreensão da informação em si, ok? Vamos lá. Outra pergunta. Ouviu, mãe? Foi ótimo. Alguma coisa aqui que eu falei durante a live que gerou um ouviu, mãe? Às vezes, os pais tendem a julgar muito o que os filhos contam. Como expressar a sua opinião sem julgar? Exatamente dessa forma, né, que eu falei na questão da convergência. Se manter olhando para o mesmo ponto. Então, se você acha que aquilo é bobagem, ou se você acha que seu filho tá de frescura, que você acha que seu filho tá exagerando, se você comunicar essas coisas para ele, não vai ajudar em nada. Vocês vão parar de olhar para o mesmo ponto. Então, pergunte mais, proponha mais e julgue menos. Então, assim, a partir do momento que você começar a usar esse novo perfil de comunicação, que você começar a usar a comunicação voltada para convergência, seu filho vai começar a procurar mais você. E aí você vai mostrando a sua opinião. Então, por exemplo, uma opinião direta que você poderia dar para o seu filho sem julgar, né? Vamos supor que seu filho trouxe alguma situação com um amigo, com uma amiga. Quando eu falo seu filho, é seu filho ou sua filha, é o adolescente em geral, tá, gente? De forma geral. Então, trouxe uma situação com uma amiga que você acha que pode estar exagerando, né? Que pode ser uma situação que ali o adolescente está vendo de uma forma maior do que realmente é. O que é super natural, tá, gente? O adolescente, até por uma questão de desenvolvimento das estruturas do cérebro, ele tende a ser muito 8 ou 80 com as relações emocionais. Então, é normal que você pense que seu filho está levando tudo a ferro e fogo, digamos assim. Então, o que você poderia dizer para ele nessa situação? Eu entendo, meu filho, que você esteja se sentindo assim. Primeiro passo, validar, acolher. Eu entendo que você esteja se sentindo assim. Eu entendo que essa situação tenha sido muito chata para você. Vamos pensar aqui comigo. Tem outras formas de olhar para essa situação? Tem outras possibilidades para isso? Será que seu amigo fez isso para te sacanear, para te magoar? Ou será que tem outras maneiras da gente olhar isso? Então, expressa a sua opinião de não concordância, ou às vezes de achar que ele está aumentando, trazendo outras possibilidades, mas colocando para refletir, incluindo no processo. Será que tem outras maneiras da gente olhar para isso? Eu entendo, eu sei que você está se sentindo, tô vendo que você está se sentindo muito chateado. Eu só fico me perguntando, será que seu amigo não teve alguma razão para fazer isso que talvez a gente não esteja vendo agora? E se seu filho disser, não, com certeza não, é isso, não tente convencê-lo naquele momento.
Ele está em uma onda emocional. Deixa ele desabafar, deixa aquela onda emocional se aquietar e aí depois você volta com a sua opinião, com uma nova forma de dizer aquilo que você acabou de perguntar, ok? Vamos para a próxima pergunta. Mas o adolescente vê o mundo de uma forma muito diferente. Como entender melhor essa visão? Se interessando pelo mundo dele, se interessando em conhecer os interesses do seu filho. Cada vez que você conhece um pouquinho do mundo do seu filho, você entende mais a perspectiva dele. Outra coisa, fazendo perguntas sobre o que você não entender. Uma coisa muito usada em terapia, né? A gente diz assim, muitas vezes para o adolescente, se eu pudesse ver essa situação a partir dos seus olhos, né? Se eu pudesse olhar para isso com os seus olhos, o que eu estaria vendo? Claro que esse é um linguajar muito mais de terapeuta, né? É muito difícil a mãe falar isso. Mas a ideia é a mesma, perguntar para o seu filho o que ele está enxergando naquela situação. Então, assim, se você quer entender mais a perspectiva dele, se você quer entender mais a visão dele, pergunte. Se preocupe em conhecer os interesses do seu filho e faça perguntas. Entenda, filho, mas qual é a sua opinião sobre isso? Isso, inclusive, você vai estar estimulando o pensamento crítico dele, a reflexão, que está em autodesenvolvimento na fase da adolescência, tá bom? Então, essa é uma forma de entender melhor a visão do adolescente. Como construir a convergência estando com raiva? Essa pergunta é muito boa. Como é que a mãe pode se manter olhando para o mesmo ponto que o filho está olhando, né? Como é que a gente pode manter essa convergência com os nossos filhos quando a gente está com raiva? Quando é a mãe que está com raiva. Bom, se você está com nível, com uma intensidade daquela emoção, da raiva, a ponto de não conseguir, naquele momento, se regular, né? Regular aquela emoção, é muito melhor que você peça para o seu filho um tempo, que você se afaste, que você saia daquela situação, faça algumas respirações, se precisar, tome um banho, busque coisas para se acalmar e depois você volta para conversar. A raiva leva a gente a agir no impulso. E a comunicação, o diálogo é um comportamento. As chances de você falar coisas que você não gostaria de falar, as chances de você fazer coisas que você não gostaria de fazer, estando com raiva, são muito grandes. Então, se você não consegue regular, se você não consegue manejar aquela raiva no momento, você peça para o seu filho, olha, filho, desculpe, mas eu vou precisar de um momentinho, já volto para a gente terminar essa conversa. Você sai, você se acalma, você volta. Inclusive, você está mostrando para o seu filho que todo mundo chega em um nível, né, uma intensidade de emoções que às vezes não consegue lidar com aquilo. Só que a gente pode usar estratégias positivas, estratégias assertivas para lidar com aquilo. Você está sendo, de novo, um modelo. Então, assim, com raiva, você pode gritar, você pode sair batendo porta, que não são formas assertivas, não são formas positivas de mostrar aquele sentimento, de extravasar aquela emoção, né? Então, quando você faz isso, você pede um minutinho, vai se acalmar e depois você volta, você está mostrando para ele. Todo mundo sente isso, mas a gente pode usar algumas estratégias para que essa emoção não nos faça cometer atos ou falar coisas que a gente não gostaria, ok? E se o filho for complicado e responder torto? Gente, nesse momento você respira e você vai precisar de novo redirecionar o seu filho, sendo acolhedora. Então, assim, não existe filho complicado, vamos começar por isso, é um rótulo, tá? Dizer que um filho é complicado, dizer que um filho é debochado, dizer que um filho é desobediente, esses são todos rótulos. E rótulos funcionam de uma forma muito negativa, porque o seu filho vai tender a se comportar a partir daquele rótulo. Se você está dizendo que ele é desobediente, você é a mãe dele. Assim, deve ser a pessoa que mais o conhece. Se você está dizendo que ele é desobediente, provavelmente ele é. Se você está dizendo que ele é complicado, provavelmente ele é. Então, para começar, o seu filho não é complicado. Talvez ele não esteja sabendo como demonstrar as emoções dele. Talvez ele não saiba como lidar com as emoções dele, como se comportar de uma forma mais equilibrada, sentindo aquelas emoções que ele está sentindo. Então, se ele te responder torto,
você vai lá e comunica para ele. Eu imagino que você esteja se sentindo de tal forma, você detecta ali o que você acha, né? Irritado. Eu imagino que você não esteja concordando com nada que eu estou te dizendo, mas nós não podemos falar assim um com o outro. Nós temos um combinado aqui em casa que nós nos respeitamos acima de tudo. Então, assim, se seu filho te respondeu torto de uma forma que te desrespeitou, você vai corrigir, você vai redirecionar, mas ainda assim acolhendo, tá? Então, dizendo pra ele que, ok, ele está com raiva, ok, ele não quer conversar naquele momento, porque às vezes o filho responde torto porque ele não tá afim de conversar. E aí você fala, ok, eu tô vendo que você não quer conversar comigo agora, mas acima de tudo, nós temos um combinado de falar um com o outro usando respeito. Eu vou te dar o seu espaço, mas eu gostaria muito que você pensasse nisso. E aí você realmente dá o espaço pra ele, mas você comunicou que aquela forma não é aceitável, ok? E quando eles respondem de uma forma muito evasiva, como, sei lá, tanto faz, né? Adolescente faz muito isso, responder. A gente diz que adolescente é muito monossilábico, né? Então, a gente pode adaptar a nossa pergunta, a nossa forma de falar, para que o nosso filho desenvolva mais essa comunicação, para que ele dê respostas mais elaboradas. Então, eu sugiro que você evite usar porque gera uma resposta muito curta, uma resposta evasiva. Então, por que você fez isso? Porque eu estava com vontade, não sei, sei lá. Como é que foi seu dia? Normal, de sempre. Então, evita perguntas que gerem respostas curtas. Como é que você tá? Bem. É melhor que você pergunte como você está se sentindo, ou o que te fez se sentir assim hoje, o que teve de interessante no seu dia, né? Faça perguntas mais amplas, perguntas mais abertas. O que te levou a fazer aquela coisa? Então, evita porquê e faça perguntas mais amplas para que seu filho possa dar respostas mais amplas. Outra coisa, se ele está respondendo de forma muito curta, provavelmente é muito provável que o diálogo de vocês esteja desinteressante naquele momento. E aí ele está respondendo só por educação, né? Porque ele não pode deixar sem resposta. Então é aquilo, né? Compreender o mundo do seu filho, adaptar essa linguagem para que o diálogo de vocês fique mais interessante e aí ele queira desenvolver respostas melhores, ele tenha vontade de conversar com você, tá bom? Vamos ver mais o que aqui. Como fazer se o seu filho não se abre em casa? A primeira coisa que você precisa fazer em relação a isso é observar se o seu filho está tendo espaço para se expressar em casa. Muitas vezes o filho não está comunicando, né, suas emoções, não está dialogando, porque ele não sente que tem, inclusive, esses 3 Cs que a gente falou hoje. Conexão, confiança e convergência. Então, quanto mais você elaborar esses pontos, mais o seu filho vai se sentir confortável para se abrir em casa. Então, crie um ambiente que proporcione isso e dê exemplo. Fale sobre as suas emoções. Se abra, conte coisas para o seu filho, ok? Se você conta coisas para o seu filho, as chances são maiores de que ele conte coisas para você também, tá bom? Então, dialogue com seu filho. Agora, respeite. Às vezes o seu filho é um pouco mais introspectivo. Então, ele não vai manter uma super conversa com você, falar sobre várias coisas. E aí é importante respeitar. É importante levar em consideração a personalidade do seu filho e observá-lo para entender em qual momento aquilo é da personalidade, do jeitinho dele, e quando ele não está se comunicando porque ele não está vendo espaço ou porque ele está se fechando por emoções muito desagradáveis que ele esteja sentindo. Então, esteja atenta a seu filho, ok? E se o filho for sempre estressado, sempre com uma comunicação que aparentemente seria nessa nuvem de emoções, aí você vai precisar dar exemplo para o seu filho de regulação emocional. Se ele está sempre estressado, ele não está conseguindo fazer essa regulação emocional. São 2 coisas, né? Como está a vida do seu filho? Como está a rotina do seu filho? Que vida é essa que ele está levando que está causando tanto estresse? Qual é a sua participação nesse estresse que ele está tendo, né? O que você pode fazer para melhorar
a rotina do seu filho de forma que ele fique menos estressado. Então é a primeira coisa a observar. Segunda coisa é ser um exemplo de regulação emocional para o seu filho, para que mesmo quando ele se sinta estressado, ele não haja de uma forma que atrapalhe tanto essa comunicação, que ele não tenha, né, que ele não adote uma comunicação violenta. Assim, gente, eu não sei se todos têm essa consciência, porque muitas vezes a gente usa o estresse como uma coisa assim, tinha muito trânsito hoje, fiquei estressada, né? A fila do banco estava enorme, fiquei estressada. Muitas vezes a gente usa essa forma, né, para falar do estresse. Então, não sei se muita gente está consciente de que o estresse é uma psicopatologia. Existem programas para tratar o estresse, tá? Inclusive desde crianças. A criança, adolescente não tem motivo para ser estressado. Você está dizendo isso porque você está olhando da sua perspectiva. Mas para a vida deles, as situações que eles vivem, podem sim causar um estresse e impactar de verdade a saúde mental do seu filho. Então, assim, procure compreender e ser um exemplo de regulação emocional. Inclusive, um dos meus próximos vídeos, que vai estar no meu canal do YouTube e também aqui no Instagram, vai ser sobre regulação emocional, ok? Inclusive, mais um vai ser sobre como as mães podem ser exemplo para os filhos nessa questão de como lidar com as emoções. Muito obrigada aqui pelos elogios. Que bom que eu tô tirando dúvidas de como lidar com filhos adolescentes. Muito bom. Acho que eram essas as perguntas. Se depois vocês lembrarem de alguma coisa a mais, queria ter entendido melhor esse ponto, queria mais um exemplo sobre isso, ou então quando vocês começarem a colocar em prática aí na casa de vocês essas dicas, quando vocês começarem a utilizar os 3 Cs da comunicação com os filhos adolescentes, se surgirem questões, deixem nos comentários desse vídeo que vai ficar salvo no meu IGTV e eu vou respondendo vocês, ok? Eu espero ter ajudado, espero que essas informações enriqueçam a relação de vocês e melhorem a comunicação entre vocês e os filhos adolescentes, ok? Muito obrigada, gente. Beijinho, um abraço bem acolhedor para vocês.